Muito bem, seu Atos no Rádio de volta aqui, direto dos estúdios do Jornal Atos, na cidade de Lorena, falando com toda a região, levando toda a região esse trabalho que ele pretende, claro, deixar você por dentro das notícias e te preparar para o próximo dia 6 de outubro, quando vamos nos encontrar com as urnas, né? E vamos estar aí definindo quem são os prefeitos e vereadores das nossas cidades. E exatamente para isso, o seu Jornal Atos está realizando, o seu Atos no Rádio está realizando uma série de sabatina com candidatos da nossa região. Hoje é a vez de falarmos de Guaratinguetá, teremos a participação por meio de sorteio realizado ao vivo aqui no nosso Atos no Rádio, do primeiro candidato da cidade, né? O primeiro candidato de Guaratinguetá. Estamos falando, a gente está falando aqui de Fábio Celes. Fábio Celes, ele que é engenheiro civil, participação na política social e eleitoral já há um bom tempo, acompanhando o cenário de Guaratinguetá e de região. Ele que é da composição do PT, né? Não tem coligação, partida chapa pura, e tem como vice a Lúcia Helena Issa, também do PT, jornalista. Fábio Celes está aqui ao nosso lado. Só lembrando, a sabatina ela tem uma duração de 20 minutos para as perguntas e respostas e mais um minuto com que o candidato vai poder falar com o eleitor de Guaratinguetá, certo? Serão perguntas divididas em saúde, educação, cultura, economia, gastos públicos, infraestrutura, obras e essa quinta e última pergunta, mas num viés político, para falar também sobre a persona do candidato. Primeiro candidato, muito obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço aí o convite, cumprimento os senhores ouvintes aí do Jornal Atos, Atos no Rádio, né? Que é o Atos no Rádio, Jornal Atos. Cumprimento os ouvintes e os internautas. Muito bem. Então vamos lá, vamos começar com a nossa sabatina. A Cassiane e o Edinho os dois estão colocando o tempo aqui cronometrado para o pessoal poder acompanhar, e aqui a Cassiane para o candidato também poder acompanhar. Certo? Então vamos lá, candidato, vamos começar com a saúde. A sua campanha traz no plano de governo uma série de ações, principalmente com relação aos bairros. Nesse período pré-eleitoral e agora, né, na campanha eleitoral oficial, o que o senhor conseguiu identificar dos principais problemas na saúde e o que precisa ser prioridade? Então, a gente está andando aí, né? Teve a pré-campanha, a gente andou, conversou e levantamos aí os problemas. E o principal problema que nós vimos foi a má gestão dos serviços públicos. A gente precisa melhorar os serviços públicos de um modo geral. E a saúde é um desses serviços. Então precisa melhorar a saúde, a educação, o transporte público, a limpeza pública. Mas o mais grave mesmo que a população tem nos falado é sobre a saúde. E a gente tem algumas boas propostas para a saúde. Primeiro que a gente precisa levar a saúde para os bairros. Tá certo? Diversos bairros estão sem posto de saúde, não tem assistência primária. E onde tem, falta médico e falta enfermeira. E alguns falta remédio também. Então isso a gente vai eliminar. A gente vai colocar posto de saúde com médico, enfermeira e equipamentos e remédios em toda a cidade. Outra coisa que a gente vai fazer é integrar todo esse sistema digitalmente. Então, se você, por exemplo, você vai no bairro Santa Luzia, você vai no posto de saúde, se você está visitando um parente no Engenheiro Neve, que é do outro lado da cidade, se você tem algum problema, você vai ao posto de saúde, chegando no posto de saúde, sua ficha já está lá, tá certo? Todo o seu acompanhamento médico, suas receitas, seus exames, né? O que você já aconteceu com você, e isso a gente acredita que vai facilitar muito e vai melhorar a saúde de Guaratinguetá. E outra coisa que a gente pretende fazer é estabelecer prazo para consultas e exames. Hoje fica meio bel prazer. Tem gente que espera 120 dias para fazer um exame ou uma consulta. A gente vai estabelecer prazo, 30 dias, 60 dias, conforme a gravidade ou não de cada caso. Você acha que é um problema mais estrutural ou até mesmo de gestão de equipe? São os dois problemas. Estrutural porque tem bairro que não tem posto de saúde, não tem estrutura. E falta médico. E também de gestão porque a gente percebe que podia ser muito melhor.
Um dia desse eu fui tomar uma vacina, dava demorando 1 hora. Das 5 enfermeiras que tinha que ter lá, só tinha uma. Então, e não houve substituição. Isso é falta de gerenciamento, concorda? Então, são os dois problemas. Com a nossa participação no governo Lula, né, PT, o Lula é PT, nós somos PT, a gente tem assim, uma interlocução muito boa com o Lula. Estivemos com ele agora em julho, em São José dos Campos. Isso vai facilitar também a gente obter recursos. Por exemplo, do programa Mais Médicos. Vamos trazer mais médicos para Guaratinguetá. Guaratinguetá recebeu poucos médicos na última leva do Mais Médicos. São só 3, podia ter muito mais. Candidato, vamos falar de educação, cultura, né? Como é que o senhor está acompanhando a questão da educação dentro da cidade? E aí alguns termos que têm gerado polêmica, por exemplo, que saiu do âmbito municipal para o estadual, que é a escola cívico-militar. A gente sabe que também acaba afetando na questão política. O senhor, candidato hoje do partido que é do governo federal, é um partido de esquerda e esse campo acabou gerando polêmica. O senhor tem acompanhado? O senhor acha que é necessário, é saudável? E qual a saída hoje para qualificar a educação de Guará? A gente é terminantemente contra a escola cívico-militar. Não tem como misturar militarismo com educação. São coisas completamente diferentes. E aliás, eles não, pelo que eu entendi, eles não vão interferir na educação. Os militares vão ficar lá dando ordem unida, ensinando ordem unida, tentando trabalhar a disciplina, que é uma coisa que não é nada pedagógico. Esse dinheiro que seria gasto com esse tipo de coisa deveria ser gasto com professores, com auxiliares. Guará, por exemplo, não tem auxiliar para os alunos de inclusão. Então é um problema muito sério. E se falta recurso, vai gastar onde não precisa. Então a gente é contra. A gente precisa trabalhar mais esse lance da inclusão. Por exemplo, os alunos de espectro autista. A gente tem que fazer um centro de reabilitação, está no nosso plano de governo. E nesse caso, a assistência para os alunos e também para as mães. Porque é sabido que muitos pais abandonam o lar quando acontece a situação da criança ser autista. Daí a mãe fica com duplo problema. Cuidar da criança e cuidar do lar, subsistência do lar. Então a prefeitura também tem que dar assistência às mães, nesse caso aí. Com relação a professores, a funcionários, o senhor tem um planejamento com relação à ação? Sim, em relação ao professor, a gente vai fazer um plano de carreira, atendendo à lei de acesso. Hoje a prefeitura não tem plano de carreira e não respeita a lei de acesso. A gente vai implantar o plano de carreira respeitando a lei de acesso. E precisamos aumentar o número de professores e capacitá-los, tá certo? E para cuidar melhor, principalmente dos mais crianças. Um outro problema que tem em Guará é a falta de creche. Lá são, se não me engano, 8 creches assistenciais. E a prefeitura precisa dar mais suporte a essas creches, fornecendo merenda, fornecendo assistência à saúde das crianças, porque é uma obrigação da prefeitura cuidar dessas crianças, mas hoje quem está cuidando são as creches particulares, sem fins lucrativos. Mas a prefeitura não dá o devido apoio a elas. E a gente vai melhorar isso aí. Para a gente poder falar de economia, e aí eu queria puxar com o senhor o viés do negócio turismo. Guaratinguetá, cidade até no âmbito religioso, né? Conta com o primeiro santo da Igreja Católica. Existe um sistema do turismo, mas ele parece muito aquém das possibilidades que Guaratinguetá pode ainda nesse âmbito. Como é que o senhor projeta o negócio turismo Guaratinguetá e a infraestrutura dele? Então, a infraestrutura é muito fraca, né? Não tem quase nada para oferecer infraestrutura aos turistas. A gente precisa melhorar, quase que sair do zero. E é um negócio que pode melhorar muito a arrecadação do município, o comércio local,
conforme é em Aparecida, né? E a gente não consegue aproveitar. Então precisamos melhorar a infraestrutura. Por exemplo, chega lá na praça, eu morei lá no centro há algum tempo. Fim de semana fecha o comércio. Então chega turista, fim de semana não tem o comércio fechado, poucos ambulantes, né? Não tem banheiro público suficiente. Então a gente vai investir nisso aí. Por exemplo, construindo banheiro público nesses pontos turísticos. O senhor já chegou a entrar em contato com comerciantes e com a SEG para saber se isso seria viável, teria adesão? Sim. Não, com a SEG não, mas com comerciantes diversos, né? Eu morava lá, eu estava com eles todo dia, né? Constantemente. É um anseio deles antigo. Estive também no Santuário Frei Galvão, conversando lá com os padres, vi algumas necessidades deles lá, o que a prefeitura poderia ajudar, e é bastante coisa, tá certo? Então, principalmente na infraestrutura. Além dessa questão do turismo localizado ali, principalmente naquele do que é chamado ali do Centro Histórico de Guará, também o turismo espalhado pelo município, né? A questão de um gomeral, por exemplo. Hoje Guará trabalha vias de acesso, recuperação das vias de acesso. O senhor tem acompanhado essas obras? O senhor acha que dá para melhorar? Eu estive no gomeral agora esse fim de semana e estão realmente trabalhando lá, mas de um jeito do nosso entendimento e conforme está no nosso plano de governo, totalmente errado. Porque eles não asfaltaram um pedaço, estão calçando algumas curvas lá, né? Só que não respeita o romeiro, não respeita o ciclista, não respeita os cavaleiros, que são os usuários do caminho da fé. Por que não respeita? Porque a pessoa tem que andar no leito e com o calçamento a velocidade dos carros aumentam. Então está ficando perigoso. A gente precisa dar um jeito nisso aí, e tem jeito, é você fazer um caminho ao lado, tá certo? Tem o leito carroçável da estrada, você faz um caminho para o turista ao lado da estrada. Isso consta, o senhor já planeja isso? Sim, está no nosso plano de governo. Muito bem. A gente já está emendando também na própria questão das obras, né? E aí eu quero falar para o senhor também sobre obras de mobilidade, a própria, agora, como a gente citou aí, a questão das vias para a região do Gomeral e tudo mais, a própria questão da Avenida S hoje, que fala sobre mobilidade, mas com viés também de ampliar as possibilidades do anseio do turismo. Mas o atual prefeito está tendo alguns problemas, principalmente contratuais e de liberação com relação às obras. O senhor tem acompanhado, o senhor acha que hoje Guaratinguetá falha onde nas obras, e não só obras de estradas, pavimentações, mas em outras pontuais? Falha na gestão, não tenho a menor dúvida. Eu trabalhei na prefeitura de Guará como engenheiro civil concursado e trabalhei na fiscalização de obras. Então acompanhei de perto diversas obras e tivemos atritos, né, com o pessoal da prefeitura, eu como funcionário, porque eu pedia mais auxílio, mais gestão, e não encontrava respaldo. Então o que falta é gestão, não tenho a menor dúvida. Em relação à Avenida S, lá tem um outro problema seríssimo que a gente também está previsto no nosso plano de governo enfrentar, que é o desrespeito aos nascentes. A água é vida, e lá eles estão aterrando as nascentes. E isso é um absurdo. A gente tem que implantar ali um parque urgente, e essa é uma das nossas prioridades, implantar ali o Parque das Nascentes. Porque a água é vida, né? Não tem como você desprezar a água hoje, principalmente numa situação de seca que a gente está vivendo. Então, a prioridade nossa, uma das prioridades é esse Parque das Nascentes. E em relação às obras, volto a dizer, a nossa interlocução com o presidente Lula é grande, e isso vai facilitar a gente obter recursos para fazer novas obras aí aqui em Guará, principalmente de infraestrutura. A gente estava citando entre essas obras algumas que o prefeito Marcos Oliva teve problemas, e até para aquele contrato da Codesg e tudo mais. A gente lembra que também o Mercadão
Mercadão é uma novela que já se arrasta já há algum tempo. O senhor tem acompanhado? O senhor tem acompanhou não só os trabalhos, mas o projeto em si, não? O projeto não acompanhei. Eu não era fiscal da obra do mercado. Eu era fiscal de outras obras. Mas a gente conversava com o fiscal, era a própria Codesc que estava fazendo, e a gente percebia que estava difícil ali, estava bem complicado, né? A primeira empresa abandonou, houve problemas de material a mais, material diferente, então percebia-se que tinha problema ali. A Codesc assumiu, não deu conta do recado, abandonou, e está lá agora meio que um elefante branco, né? É uma coisa que precisa fazer um projeto definitivo, executar a obra ali e terminar o quanto antes mesmo, porque os comerciantes estão sofrendo, a cidade está sofrendo. E esse negócio de começa a obra, daqui a pouco recomeça, para de novo, isso aí é perda de dinheiro, né? Principalmente, essa é a minha área profissional, né, já que eu sou engenheiro civil, e é um absurdo deixar isso acontecer. Então é problema de gestão, sim. O senhor acha que é possível e necessário rever a questão dos permissionários também dentro do Mercadão? Não sei, aí não estou por dentro desse assunto. Mas a gente tem que fazer um cadastramento, um recadastramento, uma auditoria para ver a situação dos permissionários, e consta que tem permissionário que está tomando conta irregularmente de barraca, então a gente precisa rever isso aí, sim. Muito bem. Candidato, tem uma outra situação de Guaratinguetá que tem gerado discussão, que é a questão do TUG, né, do transporte. A empresa atual vencedora em 2019 faz parte de um grupo que já está há algum tempo dentro da cidade, e há discussões sobre a qualidade do transporte hoje prestado. Por outro lado, a empresa diz que a questão financeira é inviável hoje manter e conseguir qualificar esse trabalho. O senhor tem acompanhado a questão da mobilidade com o transporte público? Sim. Qual seria o planejamento hoje para rediscutir esse serviço? Então, eu moro no Jardim do Vale, e um dia desse esperei um ônibus lá 21 minutos. Isso é um absurdo, né? E o ônibus, assim, sem ar-condicionado, com cheio de poeira, sujo, o ponto também cheio de muita sujeira, né? com batendo sol, então situação bastante ruim mesmo. Está no nosso plano de governo a gente refazer todo o sistema municipal de trânsito. De transporte. E nossa proposta é integrar o transporte complementar ao transporte convencional de ônibus, ficando assim, o transporte de ônibus nas avenidas principais, e o transporte dentro dos bairros seria feito pelas vans, mas você pagaria só uma passagem. E isso a gente acha que vai fazer com que aumente o número de usuários do transporte coletivo. Consequentemente, poderia haver uma diminuição da passagem. A ideia nossa é chegar numa passagem, uma tarifa social, tá certo? Com esse aumento de usuário. Muito bem. Para falar de política agora, candidato, nosso último tema, e o senhor tem alguns desafios, né? Guaratinguetá faz parte de uma região que ela tem uma predominância da direita. O senhor está vindo com um desafio no partido, hoje é o principal partido da esquerda, e por outro lado que tem no presidente da República o seu principal nome, citado agora pelo senhor algumas vezes durante a nossa conversa. Como é que está sendo como é que está sendo recolocar o PT numa eleição pesada como essa, que é a de Guaratinguetá, e no campo que a gente tem hoje na nossa região, que é um campo de debate mais pendente para a direita? O objetivo nosso é colocar o PT no lugar que ele merece. O PT é o maior partido do Brasil, talvez da América Latina, um dos maiores do mundo, e já foi presidente 5 vezes, já elegeu o presidente 5 vezes, né? Acho que em 9 eleições diretas. Então o PT sempre tem que ser protagonista. E nosso objetivo é voltar a ser protagonista também em Guará. Tá certo? Já tivemos deputado estadual com o Antenor Chicarino, disputamos bem, quase ganhamos 3 vezes, e a gente tá melhorando, tá certo? A gente está com uma campanha boa, está com uma boa chapa de vereadores,
É importante também votar nos vereadores do PT, porque não é só o executivo, tem que fortalecer também o legislativo. Então precisamos votar também nos vereadores do PT. E sem dúvida nenhuma o presidente Lula, sim, hoje é o nosso grande cabo eleitoral, a economia está bombando, recorde, soubemos um dia desse, o Brasil batendo recorde de desemprego. Nunca teve tanta gente empregada como hoje, a inflação baixando, a economia, o PIB aumentando muito acima da expectativa. Então, o Lula realmente é um homem de sorte, tudo que ele faz dá certo. E a gente é o nosso cabo eleitoral, vamos na cola do Lula que o Brasil vai dar bem. E se o Guará conseguir fazer o que o Lula faz no Brasil, o Guará vai ficar muito bem na fita, pode ficar tranquilo. O senhor citou o desafio da Câmara, é preciso ter governabilidade, né? Aliás, o atual prefeito está vendo no final de governo a necessidade de ter. Só que de um outro lado, há quem diga dentro de Guaratinguetá que a existência de uma campanha do PT e outra do PSOL enfraquece a possibilidade desse movimento. Como é que o senhor tem visto hoje ter um adversário um outro grupo que poderia ser? O ideal seria termos saído juntos. Né? Procuramos o PSOL, infelizmente não houve acordo, eles não quiseram, eles quiseram lançar a candidatura própria, é direito deles, mas de certa forma realmente enfraqueceu. Em termos de legislativo não seria possível essa união, porque não tem coligação, né? Cada um teria que sair por si. Mas quem sabe numa próxima eleição a gente saia juntos, né? Mas é direito deles fazer o quê, né? Mas por outro lado vai ficar bem nítido, cada um vai ter sua proposta e o PT vai colocar vai se colocar no lugar que merece, que é de protagonista. Muito bem, então a gente vai encerrando aqui o tempo das perguntas e respostas com o candidato, né? Já acho que deu para a gente falar bastante aqui sobre as propostas do Fábio Celes. Candidato, vou pedir agora para o senhor, olhando aqui pela câmera, o Edinho vai cronometrar aqui, a Cassiane também, 1 minuto, para o senhor poder falar com o eleitor de Guaratinguetá naquela câmera ali, fique à vontade, 1 minuto. Prezado eleitor de Guará, Fábio Celes, estou com a vice, a Lúcia Helena Issa, sou o candidato do presidente Lula e pretendo fazer aqui em Guará o que o Lula está fazendo para o Brasil, bombar a economia, aumentar emprego, aumentar salário, com isso vai aumentar a venda no comércio, com isso as pessoas vão construir mais, as lojas vão vender mais e a economia vai começar a girar para cima. Guará precisa mudar, chega desse continuismo, os outros candidatos, de certa forma, todos representam o continuismo e o governo anterior aí do genocida, e a mudança de verdade é com o PT, mudança de verdade é com Fábio Celes, Lúcia Helena Issa e também com os nossos vereadores na Câmara. Precisamos fortalecer a Câmara Municipal e votar sem medo de ser feliz. Vote Fábio Celes, vote Lúcia Helena Issa. Vote 13. Muito obrigado, candidato. Então a gente vai encerrando aqui nossa sabatina com o candidato Fábio Celes do PT, agradecendo sua participação, tá? E é claro, agradecendo a você de Guaratinguetá, você de toda a região que está acompanhando a nossa sabatina neste momento. Lembrar que Lorena continua a acompanhar as sabatinas, né, do nosso Jornal Atos. A gente vai continuar com esse trabalho e continuar também acompanhando a corrida eleitoral. Candidato, muito obrigado pela participação, viu? Eu que agradeço aí o Jornal Atos, ou Atos no rádio, aos senhores internautas, e sempre que possível estarei aqui apresentando nossas propostas. Muito obrigado, viu?